Que soe as trombetas, aniversário do rei Charles. Você não escutou errado, porque sim, o Trupe de Colo, afinal, porque o rei Charles ou os monarcas britânicos têm 2 aniversários no mesmo ano, Edu. E conta pra nós também o que a Kate usou, a simbologia, teve homenagem pra Diana, seus filhos, quem chamou a atenção, curiosidades, Princesa Anne estava, quem estava, oh meu Deus, cadê Harry e Meghan? Por que eles não estão lá? Por que a varanda está vazia? Tudo isso neste vídeo agora, fica até o final, hein? Vamos lá! Eu sou Edu Coutinho, este é a Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, curtir, compartilhar, principalmente em vídeos como esse, tá bom? É isso. Hypa esse vídeo, ajuda pelo amor de Deus o Dudu e quero que você agregue ainda mais. Olha, amanhã vai ficar lá no fixo como fazer parte da corte do Edu. Vídeos exclusivos pra você, figurinhas, vai ter grupo no Zap pra gente poder mandar as notícias. Igual aconteceu a festa do rei, o aniversário do rei, já vai estar lá as fotos, tudo isso bem pensado pra vocês, tá bom? Então, tem o valor, faça parte, abraços, beijos para as minhas duquesas, meus duques. Muito obrigado! Vocês não têm noção de como isso ajuda a alavancar o canal, ao crescimento e todos os projetos que nós temos para o nosso futuro. Combinado? Vai lá, seja membro. Muito obrigado. Vamos! Tradição. Na agenda real, nós temos vários eventos. Esse, Trupe de Colo, é o mais importante porque ele abre, pelo menos o mês de junho e julho, muitas datas que a gente vê bastante a família real em momentos junto à população, mais fotografados, mais presencial mesmo. Então, se você decidiu ir para Londres em junho, em julho você vai esbarrar em algum membro da família real. Não é tão fácil assim. Também temos que lembrar que é alta temporada, então você vai gastar um bom dinheiro para estar lá, que não é baixa temporada. Eles vivem o verão, portanto, a gente já começa a explicação. O Trupe de Colo acontece já há quase 2 séculos. Tradicionalmente começa lá no rei George II e traz como simbologia, primeiramente, né, nos primórdios, como a identificação à bandeira, as cores das bandeiras. Então é um desfile militar aonde, nesta época, lá atrás, servia para os soldados identificarem os seus destacamentos através das bandeiras. Então as bandeiras, os estandartes tinham suas cores e os soldados identificavam. Portanto, existia essa revista do rei. Então tinha todo o desfile, os protocolos e muita cor. Por isso vem com essa tradução livre, a festa das cores, o hasteamento da bandeira das cores. Portanto, esta seria a ideia inicial deste evento. Aí o rei pensou, por que não comemorar também em grande estilo o meu aniversário? Porque eu nasci lá no inverno, em novembro. Vamos passar essa data? E aí a gente comemora, faz essa festa pomposa ao rei e também aos serviços militares, aos destacamentos. Por isso virou o Trupe de Colo e foi se adaptando. Quem deu esse tapa no visual, deixou mais glamuroso com essa pompa e circunstância de aniversário, foi o rei Eduardo VII. Tá vendo? O rei Eduardo VII, filho da rainha Vitória, traz a tradição de aparecer na varanda de Buckingham, porque a rainha Vitória que coloca o palácio de Buckingham como ali o QG da família real. Portanto, ele coloca da forma mais ou menos como nós olhamos hoje. Já era o aniversário do rei, mas também traz com mais pompa e circunstância. Eduardo VII gostava dessas coisas. E ele nasceu em novembro, aliás, outro, né, escorpiano.
dá para explicar muitas coisas e como o rei Eduardo VII, né, gostava das coisas. Ai, gente, eu sou escorpiano e sei como é que é, porque o rei Charles também é de novembro. Então ele faz aniversário em novembro, assim como a rainha Elizabeth fazia em abril, mas a comemoração oficial para o público é na primeira semana ou na segunda semana de junho, porque o tempo está mais firme, o verão, mesmo com a inconstância do tempo londrino, britânico, chove, não chove, o tempo fica mais firme. E aí você vê os cavalos, as carruagens, você observa a família real, o rei montado no cavalo ou na carruagem, a varanda, todo o destacamento, todos os militares, pelo menos os destacamentos mais ligados à monarquia e à ordem britânica, é ali mesmo um dever militar e a festa de aniversário do rei. Então, ele tem 2 datas para comemorar. Lá em novembro, tem o bolinho lá que ele corta com a espada. E em junho, que é a festa das cores militares. Com revista, com tudo que tem direito com honras militares. Tá? Bem, existem regras e protocolos. Você vê os homens de uniforme militares com medalhas com broches, muito simbolismo, e as mulheres vestido. Todos eles seguem uma rígida regra de etiqueta, protocolos reais. Então, vê membros sêniores, aqueles que são considerados e que a gente observa mais no dia a dia, que está mais enxuto, que nós vamos chegar lá. Então, você vê hoje o príncipe William, o duque de Edimburgo, com uniforme. E a princesa Anne, que é a única mulher ali que usa um uniforme oficial. Tá? E eu vou explicar por quê. Então, você vê eles montados a cavalo. O rei fez isso, mas voltou também para a carruagem. O rei usa uniforme. Então, são honrarias militares. Cada membro, incluindo a rainha Camila e a princesa de Gales, são coronel honorárias de honra, patronas ou patrono destes regimentos. A princesa de Gales é do destacamento do regimento, ela é coronel honorária da guarda da Irlanda, tá? A rainha herda do duque, ex-duque, bate na madeira, de York, também o destacamento. O rei Charles já vem com a sua totalidade, são 5 destacamentos ali que desfilam, fazem passam pela inspeção do monarca. Ele é o monarca. O príncipe de Gales, eles representam o seu título. O príncipe de Gales vem do país de Gales. Então, todos eles têm essa simbologia, tá bom? Então você vê nos uniformes, nos vestidos das mulheres, tudo isso aí segue uma rígida, um protocolo ali, ó, para ninguém botar defeito. Tudo milimetricamente, os cavalos, ordem de carruagem, tudo pensado, tá? Vamos falar também que as mulheres que usam os vestidos e não os uniformes não podem usar vestidos colados, vestidos com ombro, tá? Com os ombros à mostra ou qualquer tipo de transparência. As joias não devem chamar muita atenção, são sempre muito sutis, porque é um evento militar. Mesmo sendo a festa do rei, o aniversário do rei, é um evento militar, então é o respeito máximo, tá? Então as mulheres não podem usar, sempre com chapéu, com aquele adereço fascinator, que é aquele detalhe, né, usual que as mulheres utilizam muito em eventos matutinos, a festa no jardim, lá do Palácio de Buckingham, ou em Windsor, ou um casamento, algo de manhã, elas estão usando o chapéu, né, esses adereços. A gente olha e fala, nossa, por quê? É tradição deles, tá? Os ricos, a nobreza, seguem isso e eles não estão nem aí para vocês. Eles que ditam as regras deles, tá? E isso também cria uma fascinação para quem está vendo. O que Kate está utilizando, o que Kate está usando, tá? Também existe uma regrinha entre a rainha, tá? E a princesa de Gales, agora, no momento. Então, a Kate e a Camila conversam
no caso o staff delas, né, para não repetirem a cor, não usarem a mesma cor, ou a princesa de Gales sobressair a rainha. Então existe essa comunicação, tá? Em 2018 aconteceu uma gafe. De propósito, não sabemos. A duquesa de Sussex ou de Montecito, né? Agora com essa corte paralela, Meghan apareceu de ombros à mostra e foi um escândalo, né? Porque realmente até a medida do vestido não estava de acordo. Mas eu sou daquele princípio, usa o que quiser. Mas se você está dentro de uma tradição secular, militar, pera lá, não tem ninguém que avisou, o staff não avisou, o seu marido, porque se o marido usou o uniforme nazi lá na época, né, atrás, jogou culpa no William e Kate, quem Harry culpou pelos ombros da Meghan ali, ó, a mostra, mas aconteceu e a imprensa, ó, caiu matando na divina. Na duquesa diva, aconteceu isso em 2018, época que a carruagem era dividida ainda com Kate e seus filhos, com a rainha, olha, quem diria, né? Aconteceu. Então, sempre muito bem alinhados, nada pode sair ali fora do eixo, tá? A monarca que mais comemorou, que mais teve trupe de colo, foi a rainha Elizabeth II, né, gente? Morreu lá com seus 96 anos de idade, muitos aniversários aconteceram. Até a década de 80, ela montava no cavalo. Teve um atentado e disparou tiros. Esses tiros eram de festim e deu um grande susto porque a rainha foi fotografada ali puxando, né, as rédeas do cavalo, que ele deu, né, um susto, levou um susto e causou um frisson no público e também na rainha. O adolescente foi preso e ainda condenado por traição, tá? Após este evento, a rainha ficou ainda mais cuidadosa, tá? Com eventos públicos, que aliás, o rei recebeu um alerta sobre ataques. Existe uma forte tensão em Londres, no mundo, por conta de ataques terroristas. Então, houve essa apreensão, mas deu tudo certo no Trump Decolo deste ano, tá bom? Ela aposenta o cavalo e começa a andar na carruagem. A idade vai chegando e ela foi deixando de lado, porque tradicionalmente o rei abre este cortejo, e aí vem a carruagem, vem toda a estrutura ali para o desfile na avenida principal, chegando no ambiente onde eles fazem a revista. Então tudo isso diante dos olhos do monarca no cavalo. O rei Charles está no seu 4º aniversário, vamos dizer, no Trump Decolo. Ele fez questão de voltar com essa tradição, mas devido ao ano de 2024, quando ele é diagnosticado com câncer, aí ele parou e voltou para a carruagem e divide e aparece ao lado da rainha Camila nessa procissão. E quem abre antes da carruagem do rei são os cavaleiros, né? O príncipe William, o príncipe Edward e a princesa Anne, que é a única mulher que usa aquela farda tradicional. Ela tem um desempenho de guarda do monarca. É a guarda de honra. Esse destaque ela recebeu na coroação do rei Charles, mas ela tem essa honraria, né, deste destacamento que ela tem, militar, lá em 98, 99, que ela brinca quando ela recebe, que ela não vai ter mais preocupação em escolher um vestido ou seguir as regras, porque já tem uniforme, tá tudo bem. Então ela usa ali um uniforme. Há um destacamento, um diferencial. Hoje, por exemplo, ela estava com uma espada dourada que simboliza a proteção do rei do Palácio de Buckingham, como eu falei, é o QG. Então ela estava ali representando a guarda do rei. Ela é a figura considerada por especialistas o braço direito do rei Charles e também da rainha Elizabeth II. Após o príncipe Philip, a princesa Anne era ali uma figura importante para a monarquia, por isso esse destacamento dela com este uniforme, com simbolismo máximo. O príncipe William, o próximo além de sucessão, ele utiliza a farda igual do pai, praticamente, né, igual, porque ele é o príncipe de Gales e que este uniforme vermelho é utilizado pela guarda
do país de Gales. Ele se casa também com este mesmo uniforme, quando se casa lá em 2011. Tem detalhes ali na parte do colarinho com alhos. Alhos é um símbolo muito forte, né? Dentro do país de Gales. Os broches, são 3 broches da Ordem da Jarreteira e do Jubileu da Rainha e da coroação do Rei Charles. E as medalhas, que são os destacamentos que ele é o chefe, né? O capitão, o general ali desses destacamentos, seja de honra, seja patrono. Então existe toda essa simbologia, existe a faixa azul, que também é da Ordem da Jarreteira. Muito simbolismo, vocês estão entendendo? É parecido também com o Rei Charles. A Rainha Camila também vem. A partir de 2022, ela adota essa jaqueta militar vermelha, que vem também novamente após a saída, né? A exclusão. Sai daqui, ex-príncipe Andrew. Ela assume as honrarias, né? Do ex-príncipe Andrew, e ela também tem esse destacamento militar. Já a princesa de Gales é a joia da coroa. Por anos, ou pelo menos desde 2011, quando ela faz a primeira aparição, há uma evolução. A partir de 2022, quando a rainha morre, a princesa de Gales começa então a ascender ainda mais. A sua rainha espera está, cada vez mais linda, tá? Bem, os últimos anos, eu vou destacar pelo menos alguns anos importantes onde Catherine apareceu e mandou recados, tá? Em 2022, ela esteve com os filhos e acho que foi o momento mais assim tempestuoso, porque as crianças ainda eram muito pequenas. Principalmente o Louis, que botou tudo ali pra quebrar. Ela estava de branco também. Era o último troupe de color da Rainha Elizabeth II, então houve ali uma troca. Existem fotos fantásticas da princesa esperando a carruagem. Então, muitas referências ou faz muitas homenagens, releituras à princesa Diana, seja nas joias, ou nas cores, ou nos modelos adaptados para 2026. Muitas. Por exemplo, o que eu mais gosto foi de 2023, quando ela utiliza um verde. Ela sinaliza, então, para o seu regimento da Irlanda, o verde, com um broche, que ela utiliza sempre, que é o trevo, e belíssimo. E um belíssimo chapéu. Ali ela estava impecável, tá? Então acho assim perfeita. Diana também utilizou no troupe de colo um verde, mas aqui há um destacamento para a Irlanda, para o seu destacamento de coronel honorária da Irlanda. Ela faz esse papel, desempenha e honra a sua função. Em 2024, ela reaparece. Foi um momento de tensão. Eu acho que foi o troupe de colo mais tenso. O tempo também não estava firme, mas ela estava de branco, lindíssima, com os detalhes. Parecia uma ideia, né, de uniforme naval, né, com esse estilo muito usado pela Coco Chanel, que era muito elegante, muitas ilusões, né, muitos estilistas dizendo, olha, foi inspirado aqui, foi inspirado ali, mas Kate apareceu no momento onde ela estava ainda muito fraca, visivelmente, né, você olha as fotos, mas ela estava belíssima, e o público pôde entender que Kate estava presente em um evento marcado, é o mais tradicional da família real, é o troupe de colo, e ela aparece ao lado do Rei Charles. Ela fica ali constantemente ao lado do Rei Charles, aplacando as teorias. Muito do lado dos filhos, você vê uma aproximação muito forte de Charlotte. Então, essa reaparição da Kate com esta roupa também marca. No ano passado, ela usou um verde turquesa, que também é uma sinalização para a sua honraria, o seu destacamento, mas também a princesa de Gales faz a reverência para a sua sogra, a Diana, que utiliza a mesma cor, no mesmo evento, e as pessoas vão sempre comparar. Neste ano, o azul bebê, o azul bem clarinho, um chapéu com brincos também de pérola, bem discreto, um colar bem discreto, nada chamativo, quase um pingente. Você observa que é uma do midi tradicional, com detalhes, né? Na lapela,
branca. Você vê novamente o broche de trevo, simbologia, né, para o regimento. E Diana utilizou algo parecido na véspera da Páscoa. Aí está a foto, ela com o príncipe William. Acredito que é o Peter Phillips, que está aí, todos eles ainda criancinha, e Diana ali levando para os arredores dos afazeres da Páscoa ali da família real. Então, é um simbolismo muito grande. Todas as capas falaram sobre esta releitura, mais uma releitura, tá? As joias que ela mais utiliza mesmo no Trupe de Colo são de Diana. O brinco, também as pulseiras, aquelas fofoquinhas de corredor, né? Às vezes a Kate, né, dá umas cutucadas a Camila quando coloca as joias de Diana. Bem, isso são fofocas, mas que ela usa bastante, usa. Os filhos estão chamando bem a atenção. Os meninos usaram gravatas no mesmo tom da mãe. Estão educadíssimos, tá? O príncipe Louis chama atenção sempre. Hoje ele ficou lá olhando na sacada, na varanda, mas ele já tá ficando mais comportado. Eu acho que ele tá começando a entender a dimensão do evento. O príncipe George também chamou atenção. Muito educado, mais sério, né? Mais ali... já sabendo, o George já sabe o movimento dele dentro da família real. E a princesa Charlotte, quase com branco, mas com detalhes também azul. Muito, né? A mãe ali crescendo rapidamente. As mulheres dentro da família real chamam muito mais atenção. A princesa Charlotte já é um nome que a moda adora, porque tudo que ela veste, eles vão lá, copiam ou esgota o que eles utilizam, aquela torcida das lojas, das marcas, para a Charlotte usar. Então a Charlotte chama muita atenção. Mulheres, gente, mulheres dentro da monarquia são sucessos. Para adolescência, e o príncipe George, o que chamou a atenção foi a altura. Chamou a atenção na Páscoa e agora chamou novamente, né? A altura quase da princesa de Gales. Então está ficando muito grande, muito parecido com o rei George VI, que é parecidíssimo, os traços da família ali do lado do Windsor, né? Mas parece um pouco com o tio Spencer, tá? O Charles Spencer é uma mistura, mas muito parecido com o rei George VI. Isso já estava sendo bastante comentado em outros momentos onde o príncipe George vem aparecendo e vai ficando bem bonito, né? Vai ficando muito já desenhado o jovem que ele vai se tornando aí diante dos olhos do público, tá? Do público. Então, existe essa interação, existem momentos de troca entre mãe e filho, que já é uma entre mãe e filhos, então existe esse passeio, esse cortejo, tudo dentro da normalidade, nada fora da normalidade. Esteve presente o duque e a duquesa de Edimburgo, né, a Sophie e o príncipe Edward. Você também vê o duque e a duquesa de Gloucester, você vê de Kent, você vê o marido da princesa Anne. Essa é a configuração que a gente vai entrar agora para poder explicar a varanda. Essa varanda é tradicional porque a família real se apresenta, o rei Charles se apresenta, o monarca se apresenta, vem lá do rei George VII, né, da rainha Vitória, essas coisas todas, ele vai aprimorando. E, na teoria, a rainha Elizabeth gostava superlotação. Então vinham os filhos, os netos, os bisnetos, os irmãos, os filhos dos irmãos. E aí, vamos todo mundo aqui. Só que mudou, tá? Ela mesma, seu último aniversário, em 2022, ela dá uma enxugada. Veio o escândalo do Andrew, vamos dar uma limpada. Opa, o Harry já não faz mais parte, então não existe mais convite. Acabou o circo. E aí diminui. Entra o reinado do rei Charles e aí ele coloca a visão dele de enxugar a máquina, a instituição que vai ser mais enxuta com o príncipe William, porque a ideia é se alinhar com a modernidade, com o público. De certa forma, o público tem que identificar quem é o rei e a rainha, quer dizer, já sabe, mas assim, aquilo ali é a configuração da família real. O rei e a rainha, do outro lado, o príncipe e a princesa de Gales, sua família, e aqui, membros que estão ligados ali com o rei, com o monarca. Pronto, é isso.
Nada de um visual poluído, com um monte de gente que você fala, da onde saiu isso, da onde saiu aquilo, da onde saiu isso, é mais ou menos isso, tá? Vai variando essa varanda com outros eventos, mas essa é a configuração. Por isso essa explicação. Se você pegar lá de 2016 para 2026, muita coisa mudou. Você não tem mais Harry, você não tem mais Andrea, você não tem mais a princesa Beatriz, Eugenie, não tem mais esse pessoal. Não tem e nem vai ter, tá? Já é o spoiler para vocês. E com o rei William, não vai ter mesmo, tá? Então você vê nessa sacada, a tradição, além deles aparecerem, existe a apresentação da RAF, das forças aéreas. Então, fumar ali os símbolos da monarquia, do reinado, do rei Charles. Então eles olham, você vê o príncipe Louis apontando ali. Existe um momento onde o príncipe George hoje espirrou, a princesa de Gales falou, saúde, Deus te abençoe, e ele falou, está tudo bem, tranquilizou a mãe. A princesa de Gales tem alergia, ela já contou que ela tem alergia a cavalos, então é uma dificuldade para ela, né, porque esse evento tem cavalo, tem tudo ali dentro, né, e então ela já confessou que às vezes ela passa dificuldade. Mas, gente como a gente, quando a gente tem rinite alérgica, princesa, as coisas aqui ficam difícil, tá? Mas entenda aquele espirro lá e cá. Esta é a ideia. Outra imagem que chamou a atenção da varanda foi o Duque de Kent. Ele tem 90 anos e ele estava simplesmente com o celular. As pessoas acham, nossa, será que ele estava vendo o quê? Vendo o WhatsApp, vendo as mensagens chegando no grupo dele. Aí o pessoal falou só por causa da idade dele de avançada. Gente, senhorzinhas, senhorazinhas estão aí ligadas na internet. É isso. Eu morro de medo com minha mãe vendo esses links doidos e ela vai clicando e vai mandando pra gente. Só Deus, tomem cuidado, hein, gente? Então, viralizou essa imagem e foi uma festa relativamente muito tranquila, muito pacífica, dentro da normalidade, bem festiva, mesmo com todos os sinais, né, os avisos de super alerta, atentados ou confusões, deu tudo certo, como sempre, tá? Muito mais leve que os outros anos, né? Porque a gente tem 2024 marcado com doenças, do rei Charles, da Kate. Você vem depois outros anos e as coisas estão parecendo que vão se encaixando e vem funcionando, tá? Finalizando, ausências. Você não viu a princesa Beatriz, você não viu a princesa Eugenie, você não vai ver. Não vai ver. Ah, porque deu um beijo no William lá no casamento do Peter. Não vai rolar. Ali foi só... Ai, deu de cara, vou ter que dar um cumprimento aqui, tá? Vou contar no vídeo o que tá rolando aí entre as primas e o primo, o futuro rei. E não preciso nem te falar do Andrew, né? Carta fora, Sarah também. Harry e Meghan. Vai ter uma viagem, todo mundo ficou esperando novamente, especulação mais do mesmo, gente. Existe também os convites. Geralmente existe, nessas festividades, existe praticamente pessoas que têm a honraria, títulos, para cuidar desse evento. Por exemplo, um casamento tem um, a coroação tem outro, e deste evento o Trupe de Colo tem. Então, principalmente duques, né? Eles vão lá, arrumam, fazem os convites, editam, mandam para o rei e com o nome do rei eles convidam para o evento. Não é chegar lá e porque eu sou filho do rei e vou. Não, Harry e Meghan não são convidados desde a saída deles, quando a Rainha Elizabeth estava viva. A Rainha Elizabeth prevaleceu quando ela avisou. Você vai sair. Você não vai voltar. Escute o que eu estou dizendo. Uma vez que sai, não voltarás. Mentira, tô brincando, tá? Mas a Rainha Elizabeth II, segundo as informações aí dessa reunião, da saída de Harry e Meghan, foi isso. Então, gente, nem pro Natal eles são convidados. Não existe. Ah, porque ele tá voltando pra família real. Uma coisa é família real, outra coisa é instituição. Ele pode voltar a conversar com o rei, ele pode, sei lá, brincar com sobrinhos futuramente, mas trabalho, monarquia, exercer seu título, como ele fazia, não vai rolar e talvez nem seja aí o objetivo do príncipe Harry. O objetivo dele é lucrar, tá? Então, não tem por que perguntar por que Harry e Meghan não estavam lá na varanda. Por que não? Pronto, é isso.
Bem, acredito que eu falei tudo, ficou um vídeo mais longo, mas é um fator histórico, curiosidades, para vocês entenderem. Pronto, tá bom? É isso que vocês acharam? Comente, quero hashtag festa. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui!